Bom dia, meus amigos. Espero que tenham dormido bem. Como vocês estão? Se quiser, podem conversar comigo através aqui do nosso chat, dos comentários, tá bom? Quem fala aqui é Babalorixá Paulinho de Odé, mais uma vez. Gostaria que vocês curtissem, seguissem o canal para dar uma força, para que a nossa religião, os nossos ensinamentos se propaguem, para que as pessoas tenham acesso às informações, esse conteúdo que eu tenho trazido aqui, tá bom? Tenho falado nos últimos vídeos sobre Exu. Existe assim, quando a gente fala de Exu, existe um leque imenso de informações, né? Tanto o orixá quanto a entidade, que são coisas distintas que eu já falei para vocês, são bem complexos, né? E existem muitas informações sobre eles. Como a gente está tratando agora, tratei no último vídeo de Exu Catiço e vou dar continuidade nesse aqui, é importante que a gente saiba a forma correta de cultuá-los, tá? Então essas informações que eu tenho passado para vocês, elas são de suma importância, tanto para quem já é do culto, da religião, tanto de Candomblé como de Umbanda, como também aquelas pessoas que não são, mas são simpatizantes, têm curiosidade de saber como que funciona, do que se trata. Então, assim, por conta disso que é importante vocês curtirem o canal para que ele tenha mais visibilidade e para que essas informações cheguem a mais pessoas. Orunmilá fala que nós devemos passar o bem adiante, né? Então, se nós recebemos uma coisa boa, nós temos que distribuir essa coisa boa. A gente não pode ficar guardado com isso. Por que a religião de Candomblé houve uma desmistificação muito grande nos últimos anos? Por quê? Era uma religião baseada nos mistérios. Então, assim, os mais velhos de orixá, os mais velhos da religião morriam e carregavam para o túmulo todos os mistérios da religião. Coisas que, na verdade, não deveriam ter feito. Por quê? Porque nós precisamos propagar a nossa religião. Talvez se não tivessem feito dessa forma, a nossa religião seria grandiosíssima, embora seja, né? Seja graças aos orixás, ao Olodumare, ok, mas poderia ser mais, poderia ter não sofrido tantos ataques, né? Por quê? Porque não se propagou, né? Não se propagou os mistérios, não se propagou as informações, o que deveria ser passado muitas vezes ficou oculto, tá? E isso não é bacana. Por isso que eu peço a vocês, curtam o canal, dê o seu like, curtir, compartilhe com alguém que você acha que deva saber dessa informação, deva saber disso também, tá bom? Isso é muito importante para que os nossos ensinamentos, as nossas conversas e esses mistérios que envolvem a nossa religião e os nossos orixás, eles sejam encaminhados adiante, para que não morram com a gente. É interessante que eles não morram com a gente. Sabedoria tem que ser passada adiante. E eu abro aqui a oportunidade da gente dialogar. Então, assim, a minha verdade não é absoluta. Eu falo de coisas que eu estudei, de que eu vivenciei e de que eu aprendi. Só que eu dou a oportunidade e gostaria muito que vocês falassem comigo a respeito dos meus temas e para que a gente pudesse discutir. Não brigar, discutir, conversar e cada um mostrar o seu ponto de vista para a gente chegar num denominador comum. Isso é democracia, isso é magnífico, isso é inteligentíssimo, inclusive, tá bom? Eu vou falar com vocês hoje de como se deve cultuar o Exu Catiço. Porque eu falei no último vídeo, tal, como identificá-lo, como encontrá-lo e tudo mais, né? Quem são eles, de onde eles são. Mas assim, existe a forma de se cultuar esse Exu,
tá bom? Então eu vou dar 3 dicas aqui que são de suma importância de como você deve cultuar o seu Exu, porque não adianta você cultuar de qualquer maneira, você não vai conseguir boas respostas, você não vai conseguir chamar a atenção desse Exu, nem dessa pombogira, né? Então é importante que vocês sigam essas dicas para que vocês tenham aí um contato maior com essa entidade e que ela realmente faça na sua vida o que os meus têm feito na minha, tá? Exu, como eu já falei, é todo aquele dinamismo, é todo aquele movimento, é todo aquele barulho positivo. Às vezes também Exu cria alguns alvoroços, mas isso é positivo, embora tenha um aspecto negativo. Por quê? Ninguém quer ficar no meio de um tumulto, de um alvoroço. Só que você pode ter certeza que aquele alvoroço, aquele tumulto que Exu está criando, ele vai se tornar positivo. Exu não resolve as coisas na calma, na tranquilidade, não. Sempre tem um agito, sempre tem assim, e ali no meio daquele tumulto, no meio daquele alvoroço, vem a resposta correta para você. Vem a resposta do trabalho que você fez, sabe? Então assim, sempre há uma baguncinha, quem cultua Exu sabe disso. Tô falando dos catiços, ok? Quem cultua catiço sabe disso. Normalmente, digamos que para você limpar uma casa, você tem que tirar todos os móveis dos cantos, levantar as cadeiras. Então, Exu trabalha dessa forma. Se você pedir uma coisa para Exu, você tem que estar preparado para a forma que ele vai trabalhar naquela causa que você está pedindo, tá bom? Não se assuste. Exu é isso. Quanto mais intimidade você criar com o seu Exu, será melhor para você. Será muito melhor para você. Como eu falei do Exubara, no vídeo que eu falo do Exubara, que o Exubara deveria dormir do seu lado na cama. Um lado você, o outro lado o Exubara. Ele não deve se desgrudar de você. Assim também é o catiço. O catiço não deve se desgrudar de você. Você tem que ter essas entidades, esses orixás, os orixás e a entidade, junto com você, caminhando com você, porque eles são o seu caminho, tá? Eles que fazem com que as coisas aconteçam na sua vida. Vocês podem assistir os vídeos anteriores e vocês vão entender do que eu estou falando, ok? Eu vou te dar 3 dicas hoje de como você cultuar bem o seu Exu para que não haja margem de erro e que você seja bem sucedido nessa trajetória. A primeira dica é: você precisa descobrir ele, como eu ensinei ontem no vídeo. Se você não conseguir identificar quem é o seu Exu, você não vai poder cultuá-lo. Não há sentido você cultuar um Exu que você não conhece, né? Não faz sentido. Você, por exemplo, você começa a cultuar todos os Exus que existem. Primeiro que você vai ter um gasto absurdo, né? Para se cultuar uma entidade, precisa-se de dinheiro, precisa se gastar, porque à medida que elas vão criando intimidade com você, vai tendo mais necessidade de adquirir mais coisas, de oferecer mais coisas, então não é algo tão simples assim, tá? Então, o primeiro passo, você precisa saber quem é o seu Exu. Eu já ensinei ontem, mas para quem ainda não assistiu o outro vídeo e tudo mais, pessoal, uma forma muito importante, muito objetiva de descobrir qual é o seu Exu, uma forma rápida de descobrir seu Exu, é fazer um jogo de búzios, para que nesse jogo de búzios a gente descubra qual que é o seu Exu guardião, qual que é o catiço que te guarda, que te protege, que trabalha ali paralelamente com as suas outras entidades, com o seu orixá inclusive, dando caminhos também para você. Tá? Como eu falei, nós somos religiosos, espiritualistas, médiuns e tudo. Nós temos um corpo de entidades que nos cuidam, nos protegem. E Exu Catiço faz parte delas, tá bom? Então assim, primeiro passo, descobriu quem é o seu Exu. Ponto. Descobriu? Ótimo, beleza, maravilhoso. Então agora a gente vai para o segundo, que é descobrir do que ele gosta, como que ele gosta de ser tratado. Cada Exu tem uma particularidade,
tá? Cada Exu tem um gosto, uma forma de ser tratado. Você, por exemplo, Dona Maria, Senhor José, João, cada um é um ser humano individual e gosta de ser tratado de tal forma. O seu Exu não é diferente, ele é igual, tá? O Exu Caveira que recebe a Teresa, que baixa lá na Teresa, ele gosta de certas coisas. O Exu Caveira que vai baixar em você, ele gosta de outras coisas. Algumas coisas são semelhantes, mas nem todas. Algumas coisas já são pertinentes dessas entidades, tá? Então não interessa em quem que ela baixe, ela vai querer aquelas coisas que já são pertinentes a elas. Só que existem particularidades. Aquele Exu gosta de trabalhar para você de certa forma, de certo modo. Então você precisa descobrir isso. Se você já tem o transe, se você já tem a incorporação, fica tudo mais fácil. Mas se você não tem, através do jogo, a gente também consegue descobrir o que ele quer de você. Às vezes ele quer uma oferenda, por exemplo. E no jogo a gente consegue descobrir como que ele quer, que oferenda que ele quer, o que vai nessa oferenda, que horas tem que ser feita essa oferenda. Tudo isso é muito importante para se cultuar Exu. Que dia que ele quer receber essa oferenda, tá? Qual é o local que ele quer receber essa oferenda? Porque, Exu é na encruzilhada. Não, calma. Nem todo Exu quer a sua oferenda na encruzilhada. Tem Exu que quer oferenda na boca da mata. Tem Exu que quer oferenda... Desculpa. Tem Exu que quer oferenda no cemitério. Tem Exu que quer oferenda na estrada. Tem Exu que quer oferenda na praia. Então, assim, a gente precisa descobrir o que o seu Exu quer, da forma que ele quer, o que ele espera de você, de que forma ele quer ser tratado por você. Você pode descobrir isso sozinho? Você pode. Existe a possibilidade, você vai cultuando, você vai conversando, você vai invocando ele. E assim, só que isso demora, isso leva tempo. Até você criar toda essa afinidade com o seu Exu, leva-se tempo. Então, através de uma consulta num jogo de búzios, a gente consegue, de forma rápida e objetiva, descobrir tudo isso. E aí você já sabe como que você tem que fazer. Tá bom? A terceira dica de como você deve cultuar o seu Exu que acontece na maioria dos casos, depois que a gente já descobriu quem é o Exu, a gente já descobriu como que se trata dele, do que ele gosta, o que ele bebe, o que ele fuma, sabe? O que ele gosta de comer, aonde ele gosta das oferendas dele. Na maioria dos casos, ele pede um assentamento. Vocês já ouviram falar? Quem é do culto sabe do que eu estou falando, né? Conhece Ojubó, tá? Quem não é do culto, é um simpatizante, e às vezes muita gente da Umbanda também não sabe o que é um assentamento de Exu. Então muitas vezes esse Exu, mesmo o catiço, ele pede o assentamento dele. Ele pede que seja feito o assentamento, o Ojubó dele. O que é isso? Ojubó é o vaso do Exu, tá? Isso serve para Pombogira também. É o vaso. Então, neste vaso, diante também, gente, por isso que eu falo para vocês a importância do oráculo, jogo de búzios, tá? A importância de saber fazer um jogo de búzios e a importância dele nas nossas vidas, nós que somos do culto. E a importância desse oráculo na nossa vida. Tudo é oráculo. Seu oráculo é através do oráculo que todas as entidades falam com vocês e com a gente, né? Então, assim, se você... a gente precisa ir para o jogo de búzios para poder descobrir como que esse Exu quer ser assentado, tá? Porque, assim, não existe receita de bolo. O que é para um não é para outro. O Exu, ele gosta de coisas específicas. Porque, assim, naquele Ojubó, naquele assentamento, tem que ter os elementos pertinentes àquela entidade. Existem alguns elementos que eles são básicos, eles são para todas as entidades, tá? Só que assim, eles não são suficientes. A gente precisa trazer a energia vital daquele Exu, daquela
daquele catiço, sabe, dessa entidade, para aquele Ojubó. Por quê? Aquele Ojubó, aquele assentamento, ele tem que estar firme, ele tem que estar forte, ele tem que estar quente, e ele tem que estar vibrando ali. Ele tem que estar vivo. Então, o José, ali naquele assentamento tem que ser feitas coisas, tem que ter materiais que o seu Exu, o seu catiço quer para poder trabalhar na sua vida. Então tem que ser algo que seja relacionado com você e com ele. Esses elementos têm que conversar com vocês dois, para que ali você consiga essa conexão plena com ele. Tá bom? A partir daí, feito isso, acabaram-se os problemas. Você tem o Exu ali, ó, do seu lado. E aí é importante, você vai aprender com certeza no dia do assentamento desse Exu, como você vai tratar aquele assentamento, né? Como você vai cuidar daquele assentamento. A maneira de falar no assentamento, diante do assentamento, o que se deve fazer ali, como se deve limpar aquele assentamento, aonde se deve colocar o assentamento, ok? Porque assim, se você quer ser tratado como rei e rainha, você não pode tratar o assentamento do seu Exu como se fosse um vaso de planta que você deixa lá, como eu já cansei de ver em alguns vídeos aqui na internet, no YouTube, como eu já cansei de ver também nas casas de algumas pessoas que eu já fui, o assentamento de Exu, sabe, num cantinho, assim, que você fica olhando, você fala, meu Deus do céu, que desprezo, sabe, que essa pessoa está dando para este assentamento. Então, se você quer ser tratado bem, você tem que tratar bem, você tem que dar o seu melhor, tá certo? Pessoal, como eu falei da importância do jogo de búzios, o próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre jogo de búzios. Como aprender, como jogar um jogo de búzios da forma correta, tá? Eu vou falar também do jogo de búzios para Exu, porque no dia que você faz o seu assentamento de Exu, você ganha o jogo de búzios do Exu. Tá bom? Que é um jogo de búzios diferente do Eren de Logum, que é esse jogo de búzios completo que a gente faz, nós sacerdotes de Candomblé e do culto tradicional também. É diferente, tá? O jogo de Exu, ele é diferente, mas no assentamento do Exu, no ritual de assentamento de Exu, ganha-se também o direito e o direito de jogar aquele jogo, e ganha-se o jogo, para que você consiga conversar com o seu Exu de uma forma mais objetiva, mais esclarecida. Tá bom, pessoal? Deixa suas dúvidas, seus comentários, se vocês gostaram, curta, compartilhe, fale com seus amigos a respeito desses assuntos. Vamos conversar mais, vamos dialogar, vamos trazer mais informações, porque as minhas não são as informações as mais corretas, as mais perfeitas. Eu estou passando para vocês o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de ensinamento, mas eu também quero aprender com vocês. Vamos trocar ideias, vamos dialogar e vamos crescer o nosso axé, vamos propagar esse nosso axé para que ele cresça positivamente, para que a gente tire toda essa crosta negativa que gira em torno da nossa religião e dos nossos ensinamentos, tá bom? Essa nova geração de babalorixás e alorixás, eu costumo dizer que tem vindo para isso, para propagar a verdade, propagar a transparência, desmistificar tudo que era oculto, tudo que era misterioso. A gente veio para poder abrir essa cortina e mostrar o nosso sagrado, de que forma que os orixás e as entidades querem ser tratadas, tá bom? Fica aqui o meu macuyu, meu colofé, meu motumbá, a bênção para vocês que são de bênção, tá bom? Babalorixá, Paulinho de Odé, meu motumbá para vocês e que vocês tenham um ótimo dia. Axé.